Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus dedica-se à formação dos seus discípulos e dos seus apóstolos. Os seus primeiros encontros com André e João prolongam-se durante a noite. Jesus não liga à fadiga. Leva-os a fazer um retiro de vez em quando. Vinde até o deserto, dizia-lhes, e repousai um pouco as vossas almas. Primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaom para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaom, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu: Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Palavra do Senhor. Salmo 118. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra? De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Seguindo vossa lei me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram quem eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá
antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Na volta de uma missão, os apóstolos se reúnem com Jesus para fazer uma avaliação da atividade. O mestre os convida ao repouso. O missionário também tem direito ao descanso. Mas não conseguem ficar muito tempo afastado, pois a multidão corre atrás. E Jesus se compadece ao perceber que são como ovelhas sem pastor. As pessoas buscam em Jesus alimentar a esperança e o sentido da vida. Elas anseiam por uma sociedade fundamentada em valores de justiça, de fraternidade, de respeito e de acolhida. Enfim, tudo que Jesus pratica e ensina. Nós nos tornamos cada vez mais humanos à medida que vivemos esses valores que o Mestre nos deixou. Tanto para os evangelizadores como para qualquer pessoa, Jesus nos ensina que é necessário o repouso, o lazer, a convivência familiar, a necessidade de repor as energias. Isso também nos humaniza. Na segunda parte do seu Evangelho, Marcos diz-nos que Jesus, apesar de Galileu, é profundamente universal. Dirige-se aos outros, aos afastados, aos gentios, mas não esquece os clássicos, os eleitos. O texto que escutamos lembra-nos uma visita. Os apóstolos vêm dos seus lugares de trabalho e contam a Jesus o que fizeram. Jesus escuta-os, mas não quer vê-los cair no triunfalismo do muito que fizeram e fazem, nem no ativismo de quem se entrega às coisas do Senhor, esquecendo o próprio Senhor. Por isso lhes diz: vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco. É um momento de intimidade entre Jesus e os seus, um convite ao repouso e ao recolhimento. A comunidade dos 12, com Jesus no barco, recompõe-se e renova-se em vista da cessão dos milagres e da dupla multiplicação dos pães. Estes milagres são pré-anunciados e introduzidos com a referência à necessidade de alimento, material e simbólico. Os discípulos não tinham tempo para comer. As multidões eram como ovelhas sem pastor. Oremos. Senhor, dá-me um coração que saiba discernir a vontade do Pai, que saiba amá-la, que saiba cumpri-la pronta e generosamente. Peço-te esta graça por intercessão de Maria, a Virgem que sabia escutar, a Virgem do Sim. Ajuda-me a fazer silêncio, sobretudo dentro de mim. Dá-me o gosto da solidão, preenchida pela tua presença. Liberta-me do frenesi da ação e da busca extenuante do barulho e da confusão. Que eu saiba escutar o silêncio, que eu saiba ouvir a tua voz nas pequenas coisas de cada dia. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.